Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan e este vídeo que vocês estão prestes a assistir é uma dublagem autorizada de um vídeo publicado no site francês Arche Diacre. O link para o vídeo original estará na descrição e, infelizmente, é possível que neste vídeo nós não tenhamos um artigo especial para ele. A não ser, claro, que eu fizesse um artigo próprio coletando as principais fontes descritas no vídeo e colocando lá. Já que no site Arquidiacre não há um artigo especial que sirva como uma espécie de roteiro para este vídeo. Sendo assim, eu lamento informar vocês, mas é possível que não possa acompanhar de um artigo introdutório. De qualquer forma, fiquem com o vídeo. Olá a todos! Hoje falaremos sobre a reforma litúrgica que aconteceu após o Concílio Vaticano II. Este é o assunto de muitos mitos e mal-entendidos. Ao expor seus objetivos e as raízes de todas suas mudanças, veremos que sua história foi manchada pela calúnia de ditos tradicionalistas, ou melhor dizendo, cismáticos, em que muitas vezes procuram demonizar o menor detalhe sob pretextos falaciosos, teorias da conspiração desenterradas e até mentiras contra a tradição católica e a liturgia em geral. O objetivo principal da reforma foi descrito numa Constituição do Concílio Vaticano II em 1936, denominada Sacrosanctum Concilium. A Santa Mãe Igreja, para permitir ao povo cristão um acesso mais seguro à abundância de graças que a liturgia contém, deseja fazer uma acurada reforma sobre a mesma liturgia. Na verdade, a liturgia compõe-se de uma parte imutável, porque é de instituição divina, e de partes suscetíveis de modificação, as quais podem e devem variar no decorrer do tempo, se porventura se tiverem introduzido nelas elementos que não correspondem tão bem à natureza íntima da liturgia, ou se tenham tornado menos apropriados. Nesta reforma, proceda-se quanto aos textos e ritos, de tal modo que eles exprimam com mais clareza as coisas santas que significam, e quanto possível, o povo cristão possa mais facilmente apreender-lhes o sentido e participar neles por meio de uma celebração plena, ativa e comunitária. Para tal fim, o Sagrado Concílio estabeleceu estas normas gerais. Sacrosanctum Concilium, artigo 21. Em uma audiência geral, São Paulo VI disse que a reforma, portanto, prestes a ser divulgada, corresponde a um mandato autoritário da Igreja, é um ato de obediência, é um ato de coerência da Igreja consigo mesma, é um passo em frente em sua tradição autêntica, é uma demonstração de fidelidade e vitalidade à qual todos devemos aderir prontamente. Não é uma arbitragem, não é um experimento efêmero ou opcional, não é uma improvisação amadora, é uma lei concebida por estudiosos de autoridade da Sagrada Liturgia, discutida e estudada por muito tempo. Faremos bem em acolhê-lo com jubiloso interesse e aplicá-lo com observância pontual e unânime. Descreveremos os principais atos dessas mudanças. Um primeiro desejo foi estabelecer uma forma mais fiel às normas primitivas, como foi para a reforma de São Pio V. Foi permitido, por novas descobertas de manuscritos, a compreensão de que os ritos progrediram inegavelmente e não foram improvisados, como lembrou São Paulo VI, e a prática dos primeiros séculos foram melhor compreendidos, é o normal não se ter mais a mesma concepção do que seriam as regras dos padres, a que se referia São Pio V. No entanto, a Igreja lembrou que a preservação dos elementos da tradição deveriam ser feita somente se o restabelecimento de elementos antigos fosse julgado útil ou necessário. Por exemplo, a oração universal e o sinal da paz, que era praticado nos tempos apostólicos, como escreveu São Justino no século II e Santo Agostinho no século V. Claro, restabelecer elementos antigos apenas com base no fato de serem antigos, em detrimento de ritos recentes e legítimos, seria um erro de arqueologismo, como explicou Pio XII, na Mediator Dei. Mas a Constituição Conciliar mostra claramente que não foi essa abordagem adotada. Outro objetivo foi facilitar o acesso e a participação dos fiéis à missa. A noção conciliar de participação ativa, em sua concepção latina, referia-se a um ato interior de palavras ouvidas durante a missa. São João Paulo II precisou
que a participação ativa não excluía a passividade ativa do silêncio na quietude e na escuta, mas ao contrário, exige. A participação ativa é o resultado de um longo desenvolvimento. São Pio X já havia evocado o desejo de aumentar a participação, que ele antecipava por um retorno à antiga participação do povo aos cantos gregorianos. A participação ativa também foi promovida por Pio XI, dizendo que o fiel não deveria ser um observador mudo ou estranho, mas deveria cantar e responder às orações com mais frequência. A celebração de missa de diálogo foi reconhecida e permitida em seu pontificado, sob as seguintes condições: sob reserva de julgamento do ordinário e de inexistência de perturbações. Pio XI celebrou ele mesmo uma missa de diálogo em 1922. Pio XII também elogiou em sua Mediator Dei uma maior participação do povo. Após a reforma, a Igreja rejeitou cuidadosamente a ideia de que isso implicaria que todos deveriam ter uma atividade material durante a liturgia, fora dos gestos exigidos pelo rito. Também sempre esclareceu que a distinção entre sacerdotes e fiéis deve ser garantida, mas a participação dos fiéis não é alheia à tradição. Por exemplo, orações de diálogo eram coisas comuns na maioria das missas antigas, notadamente por ladainhas de intercessão. Pio XII o mencionou também com a entrega de pão e vinho ou coleta. Poderíamos encontrá-los em uma missa papal em Milão, que perdurou até a Idade Média. Antigas orações comuns, como o Pater Noster, também eram uma manifestação dessa participação. As formas de participação permitidas pela Igreja são, portanto, completamente legítimas, mas ainda é necessário não inventar livremente alguns ritos, mas consultar as instruções oficiais. O Concílio ensina que a missa está centrada em Deus, de tal maneira que nela o humano é dirigido e subordinado ao divino, o visível como o invisível, a ação à contemplação, e este mundo presente, aquela cidade ainda por vir, que buscamos. O foco da liturgia permanece no próprio Cristo, e isso nunca deixou de ser ensinado. O concílio também expressou a vontade de aumentar o conhecimento bíblico. Assim, para alcançar a restauração, o progresso e a adaptação da liturgia, é essencial promover aquele amor caloroso e vivo pela Escritura que a venerável tradição dos ritos orientais e ocidentais dá testemunho. Leão XIII já havia invocado a necessidade de reforçar o estudo da Sagrada Escritura, e sua promoção foi significativamente continuada por seus sucessores, São Pio X e Bento XV. Este último, em uma encíclica, exortou todos os cristãos a lerem diariamente o Evangelho, Atos e Epístolas para assimilá-los completamente. Ele também elogiou a iniciativa de edições dos livros do Antigo e do Novo Testamento, lembrando o dever de todos os fiéis de estudar a Sagrada Escritura. Nas missas dos primeiros tempos da Igreja havia 3 leituras, como na Missa Nova, e uma ênfase no ensino bíblico semelhante ao que foi feito na sinagoga. O padre Félix acabou de demonstrar, em uma comparação estatística de lecionários, que o arranjo feito pela reforma possibilitou um maior compartilhamento de leituras bíblicas, particularmente do Antigo Testamento, que estava ausente dos domingos comuns. Aumentar a compreensão das realidades sagradas que os textos e ritos representam foi outro objetivo. É por isso que a Igreja quis devolver ao rito a sua simplicidade, para dar-lhe uma brevidade, removendo repetições e adições consideradas de pouca utilidade. São Pio X também queria simplificar o breviário, aprimorando, removendo elementos julgados desnecessários. Pio XII também já havia iniciado uma simplificação geral das rúbricas do missal e do breviário, removendo desenvolvimentos julgados desnecessários e aumentando sua sobriedade. Como explica a Enciclopédia Católica, a transição para a língua latina contribuiu para a tendência de encurtar as orações, evitar despedimentos e encurtar a celebração. O rito romano sofreu influências galicanas desde o século XI, por acréscimos de decorações, ornamentos e práticas simbólicas, enquanto era simples e essencialmente sóbrio no início. Foi também o que Dom Cabral explicou. Outro exemplo foi o ofertório, que se limitava a uma oração secreta, antes que as orações fossem adicionadas no século XIII. Ao devolver à liturgia a simplicidade, a reforma apenas realçava suas origens.
A reforma também quis reconhecer e desenvolver particularidades dos ritos e tradições locais, que às vezes pode introduzir seus próprios elementos sobre a aprovação da autoridade eclesiástica. Pio XII também reconheceu esta possibilidade condicional e disse que novos ritos surgiram sob a influência do Espírito Santo. Não pode dizer respeito apenas a ritos que remontam aos tempos apostólicos. O rito de Braga, que remonta à Idade Média, é um exemplo de rito considerado antigo e venerável. São Pio V reconheceu ritos locais de 200 anos ou mais como legítimos, não apenas aqueles que datam de era apostólica. Com efeito, no século XV, existiam numerosos ritos com costumes e festas próprias, sendo ligados pelas mesmas famílias litúrgicas romanas. A reforma litúrgica quis valorizar esta diversidade. O objetivo mais controverso era alcançar toda a humanidade e aumentar sua inteligência na oração, à custa do sacrifício potencial do latim pelas línguas vernáculas. São Paulo VI explicou isso citando o apóstolo Paulo. Na igreja, prefiro falar 5 palavras com a mente para instruir os outros do que 10.000 palavras em língua. No entanto, ele expressou a necessidade de manter o latim para partes essenciais da missa, incluindo o Pater Noster ou o Credo. O concílio também lembrou a necessidade de manter o latim, mas deu às dioceses o direito de usar a língua vernácula e ampliar seu lugar, de acordo com sua utilidade para as pessoas. Como lembrou São João Paulo II, o objetivo não era que tudo se tornasse explícito e verbal, porque uma parte subconsciente e simbólica deve ser preservada, e o latim não pode ser totalmente descartado, pois foi útil para isso. Há missas ordinárias em latim e é possível tê-las no futuro. Houve algumas vezes na história onde se julgou necessário usar o vernáculo. O grego foi a língua litúrgica durante séculos, que havia mudado pela primeira vez sobre São Damaso no século IV. O grego foi substituído pela língua vernácula de seu tempo, ou seja, latim. Foi uma grande mudança, mas bem-vinda. Por exemplo, o Ambrosastier diz que os frutos espirituais seriam perdidos se as orações gregas não fossem compreendidas. No século IX, o Papa Adriano II concedeu aos santos Cirilo e Metódio o direito de celebrar em língua eslava nas nações onde era falado. O Papa Paulo V permitiu que os missionários celebrassem missas chinesas em 1615. Um missal não latino era comumente usado em eslavo e croata desde o século VII, pelo menos, e foi reeditado no século XX. Ao mesmo tempo, também foram concedidas algumas derrogações, especialmente para uma tradução tcheca desde 1920, em eslavo, e para missais principalmente em francês e alemão. Além disso, a proibição sobre a tradução vernácula do missal romano foi levantada sob Leão XIII. Pio XII, valorizando o latim, ratificou que cabia apenas à Santa Sé reconhecer o uso do vernáculo e disse que pode ser muito benéfico de acordo com as circunstâncias. Se possível, debater sobre a melhor maneira de usar o vernáculo ou o latim em uma determinada circunstância, e existem bons argumentos de ambos os lados. Seria grave ignorância falar como se houvesse uma proibição divina contra o qual o concílio agiu, como se o uso da língua eclesiástica fosse essencial para a missa. É fato doutrinário que a Igreja tem toda a legitimidade para conceder o uso do vernáculo e que este julgamento só lhe diz respeito. Alguns fazem um paralelo duvidoso com o Concílio de Trento, que condenou a ideia de que a missa deve ser apenas em vernáculo. Mas este argumento é tolo porque a Igreja nunca disse tal coisa. Só permitia aos bispos celebrar a missa em vernáculo em sua diocese de acordo com seu julgamento pastoral. O Concílio de Trento nunca condenou o vernáculo, apenas o julgou inoportuno em seu tempo. E o contexto era bem diferente, ou seja, a Contra-Reforma contra os heresiarcas protestantes e a necessidade de definir dogmas. É necessário fazer a diferença com os tempos do Concílio Vaticano II, a menos que neguemos a realidade histórica. É preciso também fazer a diferença cultural não apenas em países em que a latinização da cultura pode ser mal percebida, mas também em países europeus, onde a oportunidade não era incompreensível. O uso do latim já havia diminuído desde o século XVIII e XIX. Nos Estados Unidos, o estudo do latim foi significativamente reduzido desde o início do século XX.
Pesquisas antigas mostram que as traduções do missal não foram sistematicamente mal recebidas, inclusive por católicos praticantes. Assim, essas mudanças não foram gratuitas, como explica a Enciclopédia Católica. Se não houvesse traduções em vernáculo durante a Idade Média, era em parte porque o latim era falado e entendido por qualquer homem instruído. Também explicava o contraste com as igrejas orientais, onde a uniformidade da linguagem nunca foi o ideal. No entanto, o Papa Bento XVI reafirmou novamente a recomendação de promover o latim no rito romano. Em 1912, a Enciclopédia Católica ensinou que a linguagem não é um rito e que é teoricamente possível que todo rito exista em qualquer idioma, e a Igreja determina se uma ou mais línguas devem ser usadas como os ritos coptas ou bizantino. A enciclopédia acrescentou que cada língua litúrgica foi escolhida inicialmente porque era a língua natural do povo, e só depois disso a autoridade decidiu ou não traduzi-lo ou mantê-lo como língua litúrgica. Explicando em parte as diferenças com que a Igreja Oriental diz que no Ocidente o latim era falado e escrito por qualquer homem culto até o Renascimento, além disso, o uso do latim não é nada fundamental, é apenas uma questão de disciplina que não precisa ser defendida como primitiva ou universal. A autoridade da Igreja pode mudar a linguagem litúrgica a qualquer momento sem sacrificar nenhum princípio importante, e a ideia de uma língua universal é contrariada pela variedade de línguas litúrgicas. O artigo conclui que uniformidade de rito ou linguagem litúrgica nunca foi um ideal católico, e nem o latim foi escolhido deliberadamente como língua sagrada. Devemos também refutar esse mito absurdo, dizendo que a reforma foi feita para dissimular a natureza sacrificial da missa, senão para removê-la inteiramente. São Paulo VI lembrou em 1969 que a reforma não mudou os fundamentos da missa, declarou explicitamente que permanecia a renovação tradicional do sacrifício instituído por Cristo, realmente presente por seu corpo e seu sangue. Em sua encíclica Mysterium Fidei, ele já havia descrito extensivamente a realidade da transubstanciação. Ele reafirmou, citando seus predecessores, para não negligenciar este dogma, a Igreja, atestando isso solene e publicamente, ele já havia refutado e minimizado da Eucaristia a custo do ecumenismo, porque, para ele, o objetivo da restauração litúrgica era evidenciar o vínculo entre a fé e a piedade, confirmando a doutrina da Igreja e o sentido sacrificial da missa, buscando a unidade dos cristãos, precisamente através da devoção eucarística como sinal de piedade. Dar outro sentido à nova missa é seriamente enganoso. De fato, o Vaticano II reafirmou o valor do sacrifício eucarístico em muitos de seus textos. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, diz que é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. O decreto Presbyterium Ordinis diz que é a raiz e o centro de toda a vida de um sacerdote. Em alguns decretos, o concílio exortou os bispos a fazer com que os fiéis compreendessem e vivessem melhor o mistério pascal com a Eucaristia, desde que é principalmente a Eucaristia que nutre a caridade, e mesmo que seja a fonte inesgotável que alimenta sua vida espiritual, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes lembrava precisamente o dogma da transubstanciação, e especialmente a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, descreveu muitas vezes o sacrifício de Cristo presente na Eucaristia, com referência ao Concílio de Trento sobre a presença real. A ideia de que o concílio tinha negado ou minimizado essa doutrina é um delírio. A apresentação geral do missal romano recordou explicitamente que durante a celebração da missa, o sacrifício da cruz é perpetuado, Jesus Cristo estando substancialmente e realmente presente sobre as espécies eucarísticas. O ofertório menciona explicitamente que o que está sendo oferecido é um sacrifício. A palavra sacrifício está presente nas orações eucarísticas, exceto pela mais curta, a antiga segunda anáfora, onde o sacrifício é antes descrito e onde é bem preciso que as espécies se tornam no corpo e sangue de Cristo. Na verdade, a palavra sacrifício não precisa estar explicitamente em todos os lugares para se manifestar. E a menção do sangue da aliança derramado para a remissão dos pecados já é uma demonstração de que é um sacrifício.
em virtude do significado bíblico dessas palavras, como observou a Enciclopédia Católica em 1911. É mentira dizer que as orações são desprovidas da noção de sacrifício, e contar palavras é outro pretexto superficial de escândalo. O catecismo, o ensinamento básico para qualquer católico, afirma com clareza e detalhes a noção de sacrifício e transubstanciação. Ao pretextar que a missa deve ensinar explicitamente essa doutrina, rejeitando a ideia de que se deve ajudar os fiéis a entendê-la pelo uso do vernáculo, os críticos da missa manifestamente se contradizem. De fato, a noção de sacrifício é um ensinamento básico, assumido em qualquer fiel. Era também o caso dos que assistiam às missas de São Pio V. Para calcular meticulosamente as palavras que se referem a ele, mesmo que sejam suficientes, não comprova a intenção de minimizá-la. Foi todo o rito que quis ser mais preciso e mais curto na reforma. Especular sobre uma vontade de ocultar a transubstanciação é extremamente desonesto. A Igreja ainda declara que o culto da Eucaristia é um tribunal de valor inestimável e que deve ser promovido. É por isso que o direito canônico em vigor impõe que a Eucaristia seja exposta o mais tempo possível para a adoração diária, mas, segundo os cismáticos, a Igreja procura dissimulá-lo, o que é calunioso. Alguns imaginarão que a missa será chamada apenas por ceia. Não é apenas falso, mas também não é contraditório com a noção de sacrifício, porque a Eucaristia é ambos. Dom Cambrol confirmou que era a concepção antiga da missa. Leão XIII e São Pio X chamaram de festa. Pio XII lembrou que era uma ceia e um sacrifício. No entanto, é claro que qualquer confusão com uma ceia comum deve ser rejeitada, e isso é o que a Igreja mantém até hoje. Notadamente, ao condenar o abuso de celebrar uma missa numa mesa de jantar na presença de uma ceia comum. Em resumo, a menos que seja mal informado ou surdo, a causa da falta de discernimento sobre a Eucaristia não pode ser o rito da missa, nem o concílio, mas uma falta de respeito ao que a Igreja sempre ensinou. Como disse Dom Ottaviani, deve-se empreender uma catequese prudente e inteligente para resolver algumas perplexidades legítimas que o texto é capaz de suscitar. Infelizmente, muitos bispos não fizeram seu trabalho corretamente, mas certamente não é devido ao Concílio Vaticano II. Mesmo que seja um bode expiatório para aqueles que procuram culpar a Igreja pelos erros dos culpados de não ler o catecismo que ela deu e não obedecendo a quaisquer ordens públicas sobre esse tema, não nos esforçaremos para analisar cada teoria da conspiração ou rumores sobre a elaboração desta reforma. Citações falsas ou não verificáveis existem em abundância em sites cismáticos, bem como testemunhas de fatos não verificáveis, e acusações dizendo que Bonini era um maçom sem provas sólidas, negadas por ele e por outros. Por causa de inúmeras calúnias, torna-se muito difícil dissociar o verdadeiro do falso, especialmente por causa da falta de fontes rigorosamente confiáveis nos movimentos anti-Vaticano II. Eles falam sobre 6 teólogos protestantes presentes durante o concílio, mas nunca foi provado que eles tiveram alguma influência na missa, não mais do que os protestantes convidados a participar e até fazer propostas durante o concílio de Trento. De fato, esses 6 teólogos vieram como observadores, e eles não tiveram nenhuma participação na elaboração do novo missal, mas esse mito é duradouro. Não falaremos de presunções precipitadas ou especulações totais, tentando encontrar um objetivo oculto e implícito das menores mudanças, e dizendo que apoia esta ou aquela heresia ou que não está provado. Alguns citam a intervenção Ottaviani para justificar-se a ir muito mais longe do que ele em presunções, mas muitas vezes persuadem a desacreditar que este cardeal declarou, após esclarecimentos de São Paulo VI, que ninguém mais poderia escandalizar-se sinceramente. Ele também reclamou de ser explorado sem seu conhecimento, publicando suas críticas, e é escandaloso continuar a usá-lo assim. De fato, o importante é o que a Igreja finalmente aprovou, não seu processo supostamente duvidoso, porque durante este processo o Espírito Santo protege. E nenhuma conspiração deveria derrubar sua indefectibilidade. É uma verdade doutrinária que a Igreja não pode estabelecer disciplinas que são perigosas e prejudiciais e levem à superstição e materialismo.
Pio VI condenou diretamente aqueles que pretendiam fazer tal julgamento. Gregório XVI também denunciou aqueles que pretendiam que as disciplinas da Igreja enfraqueciam aquela tradição salutar e subtraíam seu poder e eficácia. Ele disse que a Igreja não pode ordenar algo que tende à destruição das almas e à desgraça e prejuízo dos sacramentos instituídos por Cristo, e que ninguém em particular pode julgar nada disso. Esse julgamento pertence apenas ao Papa. O Concílio de Trento anatematiza quem diz que o cânon da missa contém erros, ou diz que cerimônias ou ornamentos levariam à impiedade. Não se tratava apenas do rito tridentino, porque os ritos latinos só foram reunidos por São Pio V anos depois. De fato, em Mediator Dei, Pio XII disse que o Espírito Santo ajuda a Igreja em suas reformas litúrgicas. É contrário ao catolicismo fazer tal julgamento sobre a missa. Obviamente, para antecipar as falácias sedvacantistas, seria insano rejeitar a Igreja, que se considerava a verdadeira Igreja até que isso acontecesse, apenas porque seu julgamento difere de um exame pessoal, o que desacredita sua pretensão. Em Mirai Voz, Gregório XVI denunciou especificamente aqueles que questionaram a disciplina da Igreja por uma insana liberdade de opinião. Como disse o bispo Rifan, nenhum herege ou cismático de qualquer época nunca pensou que estava errado. Todos eles achavam que estavam certos e a Igreja errada. E eles se elogiaram por terem mantido a doutrina, uma vez que deixaram a Igreja, mesmo que pensem que estão na verdadeira Igreja, como todos os hereges ou cismáticos. Parece que apenas um milagre poderia torná-los conscientes de sua verdadeira situação. O orgulho que causou a queda de Satanás torna-se óbvio aqui. Em resumo, um verdadeiro católico não pode fazer um julgamento grave contra o missal. Pode-se dizer que deveria ser melhorado ou que certas partes não parecem ser oportunas, mas que a reforma em si seria prejudicial para a fé é inaceitável, porque a Igreja é indefectível. Portanto, não se deve confundir o que está relacionado à sua aplicação prática, às vezes deficiente, com a verdadeira reforma litúrgica desejada pela Igreja. Demonstramos que nenhum protestante participou da elaboração do missal e especialmente é impossível dizer que a liturgia estabelecida pela Igreja leva à superstição. É exatamente o que implica a especulação de que a missa teria sido protestantizada. Também não vamos explicar aqui o que faremos em outro vídeo, de que a doutrina do ecumenismo não é uma abjuração da doutrina católica. Como descreveu Monsenhor Rifan, a ironia é que a protestantização não é encontrada apenas entre os progressistas pós-Vaticano II, que tentaram em vão sequestrar a missa, mas também entre tradicionalistas que se julgam capazes de submeter o magistério ao seu próprio juízo. Podemos dizer que eles são tão afeiçoados quanto os protestantes, se não aliados a eles. Sobre teorias da conspiração contra a Igreja Católica, falsas acusações de idolatria ou satanismo, no entanto, adaptar a liturgia para converter mais protestantes não implica necessariamente conceder qualquer doutrina. Ao relembrar as definições do Concílio de Trento, São Paulo VI demonstrou que não era esse o objetivo de suas reformas. O concílio também precisamente disse que outras comunidades cristãs não conservaram a substância própria e integral do mistério eucarístico, e que a doutrina sobre a ceia de Nosso Senhor deve ser objeto de diálogo entre católicos e protestantes. É uma mentira grotesca dizer que ele incitou a minimizá-la para não contrariar os protestantes. A Igreja ainda pediu publicamente diretamente aos pastores que não deixassem aproximar-se da Sagrada Comunhão não católicos e não cristãos que ignoravam a doutrina. É fácil ver numerosos aspectos da missa que contradizem diretamente o protestantismo e nunca foram abolidos. A veneração da Santa Virgem faz parte integralmente do círculo litúrgico, bem como a veneração dos santos que intercedem por nós. Ainda há celebrações em honra de Maria e de todos os santos, muitas vezes invocadas. Uma missa pelos mortos também, sem dúvidas, não é comum entre o protestantismo, porque implica rezar pelas almas do purgatório. E, no entanto, o missal incluiu esse sacrifício em sua honra. Aliás, os protestantes não viam essa forma de rito como compatível com sua teologia, e o fato de que nenhuma comunidade protestante adotou é o suficiente para prová-la. Apesar das citações não verificáveis que estão circulando, se os protestantes, como alguns alegaram, disseram que poderiam compartilhar o rito ordinário sem problemas, não prova nada, exceto o fato de que eles não entenderam seu significado.
De fato, mesmo que alguns protestantes emprestassem algumas orações aos católicos, considerando-as compatíveis com o protestantismo, certamente não seria a primeira vez na história. Durante muito tempo, os protestantes emprestaram muitas coisas à missa católica. A culpa é deles? O liturgista John Murphy observou em 1956 que os luteranos tendiam a ver a liturgia católica com desprezo, pelo simples fato de sua concepção errônea de seu conteúdo. Assim, denunciaram práticas que eles próprios observaram, mas em vernáculo, como a absolvição, Introite, Kyrie, Gloria, Credo, Agnus Dei, etc. Muitos revisariam seu julgamento tomando conhecimento disso de acordo com Murphy. Então, se alguns protestantes disseram que não tinham problemas com certos elementos da missa, não seria nem chocante nem novo. No entanto, isso não aconteceu de forma alguma. Frei Max Turian, um dos teólogos protestantes que mais tarde se converteu ao catolicismo, confirmou que nada na doutrina tradicional da Eucaristia havia mudado e lembrou que uma comissão protestante rejeitou a proposta de adotar a segunda oração eucarística dos católicos, porque implicava uma doutrina que não correspondia à fé comum dos protestantes e pressupunha a transubstanciação. Em todo caso, esse caso de protestantização da missa é um mito grotesco. É contrário aos documentos conciliares, contrário aos objetivos do Papa, contrário à realidade do missal e até mesmo contrário aos próprios protestantes. Os cismáticos mais extremos de hoje negarão até a validade do rito ordinário da missa, para fazer os fiéis fugirem das igrejas, tentando decretar o que eles não têm absolutamente nenhuma legitimidade. A verdade é que a validade dos sacramentos ou de alguns ritos não depende das opiniões dos leigos, mesmo que alegassem ser objetivos, mas apenas para a Igreja. É por isso que Pio XII ensinou que somente o soberano pontífice tem o direito de reconhecer e estabelecer qualquer prática relativa ao culto de Deus, introduzir e aprovar novos ritos, bem como modificar aqueles que julga que devem ser modificados, repetindo que não são os particulares, nem mesmo os clérigos, que podem regular este respeito. O argumento mais fraco diz que a suposta falta de reverência dos sacerdotes impede a presença de Deus durante a missa. É completamente falso e o Concílio de Trento evocou lembrando que um ministro que respeita as regras ligadas aos sacramentos confere a verdadeira e realmente, mesmo que esteja em estado de pecado mortal, como diz Santa Catarina de Siena, seu pecado não pode prejudicar de forma alguma os sacramentos da Santa Igreja, nem diminuir sua virtude. Outro falso argumento é baseado em um decreto do Papa São Pio V, notadamente na Quo Primum Tempore, que falava sobre sua reforma do breviário e do missal romano imposto a todos, exceto para as igrejas cuja tradição era mais de 200 anos e cuja Santa Sé concedeu uma dispensa. Ele decretou que era proibido modificar o missal ou acrescentar elementos e que vigorou em plenitude a despeito de decisões, conselhos ou constituições anteriores. Era uma formulação disciplinar comum. Era bem entendido que o objetivo era impor a reforma às igrejas até que o Papa decida de outra forma, porque eles não têm o poder de reformar eles mesmos. Foi lembrado muitas vezes que a palavra perpetuidade não significa que a Santa Sé não possa mais mudá-la, mas que só ela tem o direito de editar os textos. É por isso que seus sucessores, como São Pio X, fizeram reformas sem violar esta regra. Clemente XIV, por exemplo, usou os mesmos termos de perpetuidade para dissolver as ordens dos jesuítas. Não impediu que Pio VII a restabelecesse depois. Em suma, São Pio V nunca quis fazer uma lei divina e eterna imposta a todos os seus sucessores. Alguns provavelmente inventarão um falso pretexto para dizer que todas as reformas depois de São Pio V foram aceitáveis, exceto a de São Paulo VI, mas não há nada no Quo Primum que proíba o último, tornando este argumento nulo. A reforma introduziu algumas orações eucarísticas inspiradas nas dos primeiros séculos para enfatizar alguns aspectos do mistério eucarístico. Sempre houve diversidade nos ritos católicos, como diz Dom Cabral. De fato, Dom Vagardini nos ensinou que existem 79 anáforas diferentes nos ritos de Antioquia, 20 nos ritos egípcios, e as anáforas eram extremamente variadas nos ritos galicanos e paleo-hispânicos. Isso não tornava seu valor tradicional nulo e sem efeito, nem sua validade. São Paulo VI lembrou explicitamente que nada havia mudado na essência de nossa Santa Missa, e ele estava certo.
Mas a maioria dos sedevacantistas pensam que ele o fez ao editar as palavras da consagração. A oração eucarística apresenta-nos o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, traduzindo do latim, para você e para muitos. Pro multis se traduz como para muitos, ou para a multidão. Isso significa a mesma coisa neste contexto, apesar daqueles que querem enganar os católicos. Uma interpretação dada pelo Catecismo do Concílio de Trento, destinado aos clérigos, diz que isso significava que nem todos se beneficiariam da eficácia salvífica do sacrifício, mas apenas alguns. Pode haver múltiplas interpretações e a Igreja tem autoridade para revisá-la com plena legitimidade. Mais tarde, permitiu traduzi-lo como para todos em alguns idiomas, notadamente inglês e alemão. Daí porque alguns cismáticos afirmam que esta oração traduzida era inválida. Mas, na verdade, não é incorreto dizer que pro multis significava que o sacrifício era para todos, o mesmo sentido que a expressão aramaica significava originalmente, mas não significa que todos sejam salvos, como bem explicou a Igreja, insistindo na distinção entre suficiência e eficácia do sacrifício. Na verdade, é provável que seja o significado bíblico de multidão, como escreveu o famoso estudioso bíblico Pierre Benoit e outro especialista jesuíta, Edward K. Martin. A multidão era uma forma de expressar o fato doutrinário de que Cristo foi sacrificado pelo mundo inteiro, dogma que o Concílio de Trento e Leão XIII lembraram bem. Alguns também imaginam que o deslocamento de Mysterium Fidei, ou Mistério da Fé, que estava dentro da sentença da consagração do vinho, torna-a inválida. Esta fórmula foi adicionada às palavras de consagração em uma época indeterminada, e seu sentido não faz consenso. São Tomás de Aquino e Inocêncio III dizem que vem da tradição apostólica, embora lhe deem um significado ligeiramente diferente, mas não foi usada na consagração antes do século V. Em todo caso, essas fórmulas não podem ser essenciais para o significado da consagração. São Mateus e São Marcos não mencionam Mysterium Fidei no Evangelho. São Lucas e São Paulo não mencionam a cláusula Mysterium Fidei, nem o por muitos, quando expuseram a Eucaristia. Seria absurdo para eles omiti-los se essas palavras fossem absolutamente essenciais para a validade da consagração. Além disso, numerosos ritos antigos e reconhecidos não os continham. A antiga liturgia de São Tiago e a de Antioquia, desde o século IV, não continham Mysterium Fidei. A anáfora de São Tiago, usada pelos católicos sírios, os ritos coptas de São Basílio e São Cirilo, a liturgia dos jacobitas coptas e as anáforas antigas que foram restauradas nos ritos maronitas também não a continham. A liturgia católica da Etiópia e o sacramentário do bispo Serapião, no século IV, amigo de Santo Atanásio, não mencionou nenhuma das duas expressões ditas essenciais pelos cismáticos. Qual é a base dos sedevacantistas para tal afirmação? Alguns tentam usar Eugênio IV, que ordenou as igrejas reconciliadas com Roma para incluir esta forma durante o Concílio de Florença, para unir diferentes ritos. Ele nunca disse que sua versão era inválida, enquanto sua antiga tradição nunca incluiu Mysterium Fidei. O Dicionário de Teologia Católica explicava que a forma latina, lembrada por Eugênio IV, era apenas a afirmação de um fato, mas não uma definição da forma necessária para a validade do sacramento. Alguns também usam de São Tomás de Aquino, que defendia a opinião de que as palavras seguintes a "isto é meu sangue" faziam parte da forma do sacramento, mas ele não adiantou isso como uma certeza. A opinião contrária apenas parecia para ele ser ilógica. É por isso que muitos teólogos continuaram a debater essas opiniões sem qualquer condenação da Igreja por séculos. Usá-lo, assim, não tem peso contra o magisterium. Outros acreditam poder usar as deficiências da forma enumerada no antigo missal, dizendo que essa forma absolutamente não pode mudar suas palavras. Mas basta ler com atenção para entender que se trata da frase própria do rito tridentino, não a forma essencial para a validade do sacramento. O missal diz que se alguém adicionar ou remover sem alterar o significado, ele sem dúvidas perceberia isso, mas cometeria um pecado grave, mesmo que não fosse inválido. O que significa que poderia ser modificado sem invalidar o sacramento, e como vimos, seria pecado apenas pelo fato de que somente a Igreja tem o direito de mudá-lo. Depois,
lê-se que é possível que o sacerdote esqueça palavras que não são essenciais para o sacramento. Mysterium Fidei não é essencial para a validade do sacramento, apenas detalhes virtudes do sangue de Cristo, mas a transubstanciação não depende disso. Este argumento não se sustenta de forma alguma, e os autoproclamados liturgistas que o usam não entendem que o significado do sacramento não depende dessas fórmulas exatas, mas na significação última da forma. Mesmo se imaginarmos que estes argumentos eram verdadeiros, afetaria apenas a consagração do vinho, mas não a do pão, que inegavelmente valerá, estando ambos dissociados, como muitos teólogos, como o próprio São Tomás de Aquino explicaram. De qualquer forma, a Igreja nunca ensinou que Mysterium Fidei, ou Pro Multis, eram essenciais para a validade do sacramento. O Dicionário de Teologia Católica diz que isto é o meu sangue, que causa a transubstanciação do vinho em sangue de Cristo. Seguintes palavras apenas explicam sua virtude. A Enciclopédia Católica de 1909 pode-se ler que as palavras da consagração são: este é meu corpo, este é o meu sangue, sem dizer que as palavras seguintes são necessárias. Em sua obra Fundamentos do Dogma Católico, o teólogo Ludwig Ott diz claramente, em 1954, que foi certamente por essas palavras que a consagração aconteceu. Pio XII também o sugeriu em um discurso em que falou sobre as palavras essenciais e apenas necessárias. Este é o meu corpo e este é o meu sangue, sem incluir as seguintes palavras. Para resumir tudo, mostra que as palavras ditas essenciais para a validade na verdade não são. Não podemos encontrá-los na maioria dos ritos antigos. Tradições reconhecidas nunca usaram. Muitos teólogos as consideravam desnecessárias. A Igreja nunca disse que eles eram e resolveu a questão com toda legitimidade. Assim sendo, qualquer católico pode receber a comunhão no Novus Ordo, estando em estado de graça, lícita e validamente.